Olá gente, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos dar continuidade àquele vídeo passado, nessa série sobre a história da igreja, que é o nosso segundo vídeo. Quem não viu o primeiro, veja lá o primeiro vídeo, tá lá no canal, certo? Sobre a história da igreja, porque vamos fazer uma continuidade. Então, para que se crie esse raciocínio histórico, cronológico, é importante estar vendo na sequência. Esse aqui é o nosso segundo vídeo. E aí vamos continuar mais ou menos de onde paramos, certo? Só retomando alguns pontos para que a gente prossiga nessa busca de compreensão global, sintética, obviamente, da história da igreja. Eu me chamo Cleibson Américo e este aqui é o nosso canal. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de partilhar com outras pessoas, de mandar para outras pessoas esse vídeo. De repente interessa também a outras pessoas, de também apoiar aqui o canal, todo apoio é bem-vindo, Veja, se vocês observarem, eu estou com uma lapela, Isso aqui é graças ao apoio de pessoas amigas, que estão apoiando aqui o canal, e enfim, apoiar esse trabalho aqui de esclarecimento, de estar trazendo informação, enfim, certo? De evangelização, E de partilha de conhecimento mesmo, certo, gente? Então, é isto que nós faremos aqui. E não se esqueça de também ativar os sininhos para estar recebendo as notificações dos vídeos que eu vir a fazer sempre, certo? Bom, antes de nós começarmos, eu queria mostrar duas referências para vocês, porque aí aprofunda muito mais ainda isso que eu venho falando aqui, tá certo? O primeiro é este livro aqui, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, que é de um historiador americano, o Thomas Hood. Muito bom esse livro, certo, gente? Muito bom. Para conhecer o papel real da igreja na história, da civilização. Vale muito a pena, De modo temático, ele apresenta assim toda a significância da igreja para a civilização, tá certo? E um outro, que é uma coleção, na verdade são 4 volumes, esse aqui é o primeiro, o curso de História da Igreja, volume 1, a Idade Antiga, porque tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esse aqui é o primeiro volume de uma série de 4, São volumes sintéticos também, que vale muito a pena quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a história da igreja. Esse aqui é da editora Paulus, tá certo? Então fica aí as dicas. Bom, vejam, a gente mais ou menos chegou até o ano 313, certo? O ano 313... ele tem uma importância na história cristã muito grande, porque foi o ano em que o imperador Constantino, certo? Que ele não era cristão ainda, ele só se converteu lá no fim da vida dele. O imperador Constantino, ele concede liberdade de culto aos cristãos. E a importância disso era porque desde o ano 64, gente, certo? Desde o ano 64, que a perseguição aos cristãos por parte do império foi sistemática. Isso vitimou cerca de 100 mil cristãos, no mínimo 100 mil cristãos. Os mártires, esse foi o grande tempo do martírio cristão, dos mártires cristãos. Claro que o martírio sempre houve e ainda há atualmente, mas nessa época aqui foi de modo sistemático mesmo assim pelo Império Romano. Isso por vários motivos. Um dos era que os cristãos eles eram acusados de ateísmo, porque eles não queriam adorar os deuses romanos e diziam que esses deuses não existiam, eles eram acusados de serem ateus. Depois eram também acusados de antropofagia, porque eles tinham história de comer carne, beber sangue. Quando eles se reuniam, a gente vai se reunir para comer a carne e beber o sangue, E isso era muito estranho para os pagãos ouvirem isso. Claro que eles estavam se referindo à Eucaristia, a comunhão do corpo e do sangue do Senhor, mas para os pagãos era muito estranho essa história de comer carne e beber sangue, Isso era inimaginável, certo? Então eles eram acusados disso, de antropofagia, e por causa disso havia um certo medo. O que é que esse povo faz que come carne e bebe sangue quando eles se reúnem? E entre outros motivos tantos, a perseguição começa aqui, e enfim, eles eram acusados de muitas coisas, os cristãos eram acusados de muitas coisas, embora a gente tenha alguns registros históricos de história de escritores romanos dizendo que efetivamente, assim, na prática mesmo, ninguém sabe acusar eles de um crime objetivo, sempre alguma coisa assim, meio que abstrato, mas eles roubam não, eles são maus não, eles matam pessoas não, eles assassinam não, o que é que eles fazem? Então eram sempre acusações muito abstratas. Tinha até alguns cônsules romanos que tinham dificuldades de julgar cristãos porque ninguém apresentava crimes objetivos, porque de modo geral eram pessoas que tinham uma retidão de vida muito grande. Isso era uma coisa interessante quando os escritores romanos falam isso, que os cristãos eles tinham uma retidão, uma moralidade, uma caridade assim muito intensa, que não se via isso nas outras partes do império. E veja, isso é interessante, essa virtude destacada, certo? Então esse tempo aqui, gente, do ano 64 até o ano 313 foi ano de muita perseguição, certo? O ano dos mártires, mas não obstante toda essa perseguição, certo? O cristianismo ele foi se difundindo por todas as terras do império, E o Império Romano, é sabido que
foi um império gigantesco, né? Dominou ali grande parte da Europa, da Ásia, né? Norte africano, basicamente todo. Enfim, era um império muito grande, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, certo? Enfim. E o cristianismo se espalhou por isso tudo. O cristianismo ele começa nas bases, né, nas pessoas mais simples, né, com os camponeses, né, com as pessoas mais pobres, mas aí aos poucos também as pessoas da elite, né, da corte começam a se converter. Tanto que vai chegando a época em que vários soldados, centuriões, né, gente do Senado romano começa a se converter, aí o cristianismo começa a subir também, né, nas camadas mais altas da população. E nesse ano 313 o imperador Constantino ele põe fim à perseguição aos cristãos. Ainda não é a data que faz do cristianismo uma religião oficial. A religião oficial só vai ser decretada como religião oficial um pouco mais tarde, ali pelo ano 390, 394, certo? Pelo imperador Teodósio. É quando o cristianismo se torna de fato a religião oficial do Império Romano. Mas até aqui não. Aí algumas pessoas, não é, desavisadamente, obviamente, dizem assim, foi o Constantino quem fundou a igreja. Isso aqui é um absurdo histórico, né? Qualquer pessoa minimamente informada não pode dizer isso. O que o imperador Constantino faz é apenas decretar a liberdade. A partir de hoje, ninguém mais persegue os cristãos, eles têm liberdade de culto, certo, gente? E vejam, uma coisa que é importante também de a gente observar, né? Até mais ou menos essa época aqui não havia templos cristãos, não havia igrejas cristãs, não havia. As primeiras igrejas cristãs, os primeiros templos cristãos só começam a surgir quando cessa a perseguição. Isso é óbvio, né? Porque se os cristãos nem podiam celebrar em público, muito menos poderiam ter um templo público, né? Isso é óbvio, não dava para pensar nisso. Então as primeiras igrejas cristãs, elas são todas elas do século IV, certo? E o século IV é depois daqui, do ano 313, que nós temos as primeiras igrejas cristãs, que são em Roma, né? Inclusive a igreja de São João do Latrão, né? Entre outras igrejas. A de São Pedro, que é a Basílica, né? Ela é posterior, certo? E até aqui, onde era que os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia? Nas casas. Ou nas casas ou nos cemitérios. Eram os lugares típicos das celebrações dominicais. Não é? Porque como não podia ter templo, então sempre era na casa de alguém. Mas nunca deixou-se de ter a celebração dominical. Desde aquele domingo da ressurreição, no dia 9 de abril do ano 30. Nunca deixou de ter a celebração dominical. E acontecia nas casas, né, das pessoas ou nos cemitérios que eram subterrâneos, certo? E por que era assim? Porque era a época em que, devido à perseguição, não se podia ter celebrações litúrgicas em público. Ninguém podia, na verdade, nem se declarar cristão, né, sob pena de morte, certo? Em muitos casos. Houve alguns momentozinhos de uma certa tranquilidade, mas muito pouco, né? De modo geral, né, foi de perseguição, com esses quase 300 anos, certo, gente? E assim a liturgia cristã ela só começa efetivamente a se desenvolver a partir do século IV. Porque depois da liberdade concedida, certo? É que os cristãos começam de fato, né, a elaborar melhor a sua liturgia, construir seus templos. E aí começa, né, toda a ritualística, toda a liturgia, né, todos os paramentos, tudo isso começa a partir daqui. Tanto que as liturgias mais antigas que nós temos data daqui. Né, a liturgia do Natal, a liturgia do Advento, várias festas litúrgicas. A celebração da Páscoa, que já acontecia 2 séculos antes, a Páscoa anual, que ela é do século II, ela aqui começa a ganhar toda, né, uma roupagem litúrgica, toda uma elaboração litúrgica, enfim. Então esse século IV, para a história da liturgia, é um século bem importante, certo, gente? Bem importante, porque é a partir daqui que começa toda a organização litúrgica e vários rituais, várias cerimônias que nós temos ainda hoje, datam daqui, certo? Século IV. Uma outra coisa também importante de nós mencionarmos aqui é que é basicamente daqui do século IV que nós vamos ter os primeiros canos bíblicos. Né? O cânon bíblico quer dizer a lista oficial dos livros da Bíblia, certo? Porque é cessada a perseguição que a igreja agora começa a se reunir, né, para, né, meditar melhor os textos bíblicos e selecionar aqueles que não são inspirados, e aí sob vários critérios. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, né, falando sobre como foram organizados os livros da Bíblia. Se você não viu, depois veja lá esse vídeo, né, como foram organizados, que é lá eu detalho mais isto, certo? Mas aí o cânon bíblico, ou seja, a lista oficial dos livros da Bíblia, elas já estão também daqui, né? As primeiras definições nos concílios, concílio de Catar, de Cartago, concílio de Roma, enfim, né? E alguns outros concílios ecumênicos, certo, gente? E aí, né, graças à atuação, né, dos papas, né, dos bispos, né, dos patriarcas, né, dos doutores da igreja, é que nós vamos ter aqui a elaboração, né, do cânon livro, tal qual chegou até nós, certo? E aí nesse vídeo eu detalho um pouco mais, então eu indico que você veja lá, tá certo? E uma outra coisa importante de nós ainda
trazermos aqui no século IV é que vai ser mais ou menos pelo ano 318, mais ou menos isso, 318 a 324, certo, gente? Que nós vamos ter o reconhecimento do domingo como dia sagrado. Veja, desde a ressurreição do Senhor, naquele dia 9 de abril do ano 30 ou 33, né? Mas é mais provavelmente 30 mesmo, certo? Que a celebração acontecia dominicalmente. A Eucaristia era dominical e era no domingo porque foi o dia da ressurreição do Senhor. Então, para o Novo Testamento, o dia sagrado é o domingo. Inclusive tem um vídeo também aqui antigo, né, que eu falo sobre isso, sábado ou domingo. Né? E o dia sagrado para os cristãos sempre foi o domingo. Né? Esse negócio de guardar o sábado, isso é coisa para judeu. E o judeu tem todo motivo para não guardar o domingo, porque ele não crê em Cristo como o Messias, né, como o enviado Salvador. E aí ele não tem realmente motivo para guardar o domingo. Ele tem que guardar o sábado mesmo. Agora, um cristão não pode guardar um sábado, de jeito nenhum. Está lá no Antigo Testamento, sim, mas o Antigo Testamento é a literatura judaica. Na literatura cristã do Novo Testamento, o dia sagrado, o dia santo, é o domingo. Que no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, São João chama de o Dies Domini, Requiem Chimera, né? Está lá escrito em língua grega, né? O dia do Senhor. No dia do Senhor foi arrebatado em espírito, e ali falando do domingo. E nos evangelhos sempre destacam isso. Passado o sábado dos judeus, Marcos diz isso, né? Passado o sábado do judeu, no primeiro dia da semana, certo? E vejam, o domingo, ele era chamado de primeiro dia da semana. Né? Primeiro dia da semana. Depois daqui do ano 318, né? Depois que o cristianismo, né, tem toda essa liberdade, é que o dia primeiro é chamado agora de domingo, certo? E a palavra domingo, gente, veja, a palavra domingo, ela vem de uma palavra latina, certo? Vem da palavra domini. A palavra domini significa senhor. Né? De modo que a palavra domingo é um derivado da palavra senhor. E aí significa, né, etimologicamente, o dia do Senhor. Então, cada vez que nós dizemos a palavra domingo, nós estamos dizendo o dia do Senhor. Porque antes disso aqui, esse primeiro dia da semana se chamava dia da semana mesmo, primeiro dia da semana. Ou, em alguns lugares, né, se chamava o dia do sol. Também assim se chamava, né? Tem um escrito, inclusive, antigo, né, desta época de Santo Irineu, certo? De Santo Irineu, né, e também de São Justino. E aí eu estou lembrando mais isso agora de São Justino Mártir, em que ele faz, no livro Apologia dele, em que ele faz uma descrição para o imperador do que é que os cristãos fazem. E ele começa dizendo, no dia do sol, né, nós nos reunimos para escutar a memória dos apóstolos, os escritos dos profetas, depois partilhamos, né, a Eucaristia, levamos para os doentes, enfim. É um livro Apologia de São Justino Mártir, que é muito rico esse livro, sabe? Ele é do século II, né? Um livro assim que é importantíssimo para a literatura cristã, certo? Domingo, dia do Senhor. Bom, e aí em todo esse período aqui nós temos grandes personalidades, né? E aí só para mencionar aqui alguns, né, que vale a pena procurar os escritos dele, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que ele é do século I. Inclusive Inácio de Antioquia, certo, gente? Ele foi o primeiro a usar a palavra católica, certo? Em uma carta sua, a palavra católica foi primeiro usada por Santo Inácio de Antioquia, ali mais ou menos pelo ano 110, 107, mais ou menos isso, certo? Quando ele fala que onde está Cristo, está a Igreja Católica, certo? E a palavra católica, né, como é sabido, não é um substantivo, como alguns usam em sentido, né, substantivado. Não, a palavra católica é um adjetivo, é uma qualidade, certo? A igreja, até hoje, ela não tem nome. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso. Qual é o nome da igreja? A igreja não tem nome, é só igreja. Agora, católica é uma qualidade dela. E a palavra católica, em língua grega, significa segunda totalidade. Ou significa também universal, no sentido que ela é aberta para todo, né? Para todos, para todo o orbe, para todo mundo. E esse sentido primitivo, né, primeiro, de segunda totalidade. Por quê? Porque todos os meios de salvação e toda a revelação totalmente está nela. Fora dela existe apenas partes da revelação, partes da verdade. Mas a verdade total mesmo está nela, certo? E aí Santo Inácio de Antioquia, né? Nós temos aí o São Policarpo, né? Temos o Hipólito de Roma, né? Com um escrito muito bonito, né? A tradição apostólica, a Traditio Apostolorum, né? Enfim, entre tantos escritos magníficos, né? Desse período aqui primitivo, certo? Até o século IV. Então vale muito a pena a gente procurar. Nesse livro aqui é mencionado vários escritos, né? E aí você pode sempre pegar e procurar para ler esses escritos, né? São Clemente Romano,
enfim. E aqui no século IV, né, nós vamos ter grandes personalidades, que aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre eles, né, porque é época de grandes heresias esse século IV, e aí a gente vai trazer um pouco mais sobre Santo Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Cirilo de Alexandria, São João Crisóstomo, e depois Agostinho, enfim. Certo, gente? Então aqui é um pouco, né, só para ir aquecendo, né, à vontade, para que a gente continue nessa caminhada cronológica aqui, conhecendo um pouco mais a história da igreja, certo? Então é isso, né? Quem não viu o primeiro vídeo, veja lá e vamos dar continuidade. Então partilhe com outras pessoas, com outros amigos, pode também postar nas suas redes sociais, né? E se você não é inscrito, mais uma vez eu recordo, se inscreva aqui no canal, dê o seu like ao final, pode deixar seu comentário também, Cleibson, que legal isso, tal, não sabia disso, ou então, Cleibson, uma pergunta, tal, pode também fazer isto, tá certo, gente? Que a minha intenção aqui é apenas levar conhecimento a você. E se você também quiser apoiar aqui o canal, não é, vai ser bem-vindo, tá certo? Então é isso, né? Obrigado e até o próximo.